A paz de Jesus esteja em nossos corações. O tema de hoje me surgiu dessa dificuldade que eu tenho em compreender esse amar de Jesus, de vivenciar Ele no dia a dia e da observação, claro, de todas as pessoas com que a gente convive no dia a dia, não só aqui dentro da casa. E como tem gente difícil no nosso mundo, né? Quanta dificuldade essa convivência diária com as pessoas. Mas antes de iniciar, como sempre, eu vou buscar um pouquinho dentro nos dicionários as definições. Então, no Aurélio, sentimento, o amor para o Aurélio é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Ou seja, eu quero alguém, eu quero bem, desejo bem a alguém ou alguma outra coisa. Isso é a definição de amor para o Aurélio. Agora, Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos traz uma definição um pouquinho mais aprofundada, jamais de acordo com aquilo que acreditamos. Ele diz que o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Está vendo que aqui tem a mesma definição do Aurélio com outras palavras? É um sentimento por outra pessoa que eu tenho o desejo de me unir a ele ou quero o bem dele. Mas ele continua, mas na realidade o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Continua ele na obra. É o princípio da vida universal. É o princípio, a base de tudo. Tudo começou por ali. Proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece, gera um calor e dá vida a tudo em volta de si. Olha só, o amor gera vida em torno de si mesmo. É por ele que ela se sente, a alma, né? Estreitamente ligada a Deus, que é o foco ardente de toda a vida, de todo o amor. E continua ele, acima de tudo, Deus é amor. Buscando mais um pouco, fui ver com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec nos diz que o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus, por completo. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos. Olha só, o Leon Denis antes falou que o amor se reveste das formas mais vulgares, então na forma do instinto ainda é amor. Instintos elevados, então, à medida que nós vamos evoluindo, esses instintos se elevam à altura desse progresso feito. E para Jesus, é um mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois nós vamos voltar nesse ponto aqui. Como amar o próximo. A grande dificuldade, o grande tema da nossa palestra, né? Bom, começamos a compreender aqui o que é amar. Porque se Jesus não tivesse feito o que fez, não tivesse vivido o que viveu, da maneira como ele viveu, jamais nós teríamos um vislumbre, que teríamos a ideia do que é amar alguém. Já vamos saber por quê. Já tivemos a ideia, né? Porque na definição da Terra é por alguém. Mas Leon Denis, Jesus nos disse que não, é muito mais além do que isso. E Jesus sabia disso, dessa dificuldade que nós teríamos em compreender ele. Porque ele perguntou: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por quê? Ele mesmo responde, já vamos ver isso. Ele fala para fazer o bem para quem nos faz mal, amar os inimigos. Se alguém nos pede a capa, dá também a túnica. Se te pedir emprestado, não peça
de volta. Se te bater numa face, dê a outra. Por que é tão difícil a gente entender isso? E ele fala lá, responde ele mesmo: porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Ele não falou? Tem que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver? E continua ele, dizendo, mostrando o porquê nós não conseguimos amar dessa maneira. Estamos muito apegados ainda à lei de Moisés, à lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Fazer o bem a quem nos quer bem, mas quem nos faz mal, nós vamos devolver na mesma moeda, na mesma medida. E lá no Sermão da Montanha, que é toda a base Bom, ele disse assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos bendizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Ele se assenta com seus discípulos e para todo aquele povo que o segue na montanha, lá no monte Tabor. É um outro nível ético e moral, é outra forma de ver. E à medida que nós fomos trabalhando, vamos começar a compreender um pouquinho mais como se dá isso e por que ele nos recomenda isso. Porque é aprender a conviver com o diferente. E nós estamos numa sociedade de imensas diferenças. Quanta diferença e quanta intolerância. Continua ele lá no Sermão da Montanha, porque ele, Deus, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? O galardão é a recompensa celestial que se recebe depois. Não fazem os publicanos também o mesmo? Que era um povo odiado pelos hebreus, os cobradores de impostos que vinham buscar os impostos para o dominador romano, levavam para Roma, parece hoje, né? E não trazia nenhum benefício para nós. Estão repetindo, não é? Continua Jesus: se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazem, aí de novo os publicanos, não fazem eles também assim? Eu me lembro que uma vez alguém falou para nós sobre um político, não, mas ele era tão amoroso com a família dele, claro, com a família, porque dilapidava os cofres públicos, né? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu me lembro de um pai que tinha um filho deficiente, com muitas limitações. E ele falou: Caio, para pessoas limitadas, a gente precisa ter amor ilimitado. Porque o mundo está cheio de pessoas difíceis. Todos nós, de alguma maneira, somos difíceis em algum momento ou o tempo todo. E assim como alguém nos causa dificuldade, nós também, de nossa vez. E quantas vezes fizemos alguém suportarem a nosso distúrbio emocional? Mas Kardec previu, porque Jesus fala para amar, e não, mas como amar? Como assim amar os inimigos? Então Kardec previu isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, no item 3, não está tudo aqui não, viu? A parte é amar os inimigos, procurem lá. Então ele diz assim: amar os inimigos não é ter-lhes afeição que não está na natureza. Então não é para ter afeto pelo inimigo, porque o contato com esse inimigo faz o coração bater diferente do que faz quando a gente está em contato com um amigo, não é? Então como é que eu vou ter esse afeto por esse cara, essa pessoa? Então ele nos explica que amar os inimigos não é guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança.
é perdoar, sem pensamento oculto e sem condições. Aquela coisa, eu perdoo, mas lá na mente, lá não perdoa. Ou então ele venha se ajoelhar diante de mim. É mais orgulho do que perdão. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar o bem e não o mal. Isso é amar os inimigos. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião, e abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Você me fez mal, né? Na frente de todo mundo. Mas olha, eu te ajudei, olha aqui. E humilha, né? Quem assim procede, preenche todas as condições do mandamento, amai os seus inimigos. Eu encontrei hoje, agora há pouco, mais uma passagem do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos nos traz esse folclore do céu, como ele fala, que são contos que se contam no plano espiritual, porque nem tudo foi escrito, está relatado nos evangelhos. Então ele resgata algumas coisas, porque lá eles podem ver toda a passagem de Jesus como se fosse ao vivo, né? Então tem algumas coisas que ele retoma, nos traz que está além dos evangelhos. E nessa bodas de Caná, eu vou pegar só um trechinho, né? No livro Boa Nova, quem quiser, o Geraldino tem lá, né, Geraldino? Sintam-se à vontade para procurar o Geraldino depois para ler, conhecer a história profundamente. Então indagam para ele sobre as bodas de Caná. Mas você transformou água em vinho? Isso não era para fazer coisa mundana, embriaguez? E Jesus fala que não, que o prazer de servir um amigo, a alegria de estar juntos, né? E depois, o trecho que nos interessa, que está bem ligado a isto, que a gente leu do Kardec agora, do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedro sempre indagador. Jesus fala assim: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é seu ponto de apoio. Renúncia. Como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser em nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, olha aí, a pessoa difícil não está aí? Não consegue entender, está demorando para chegar esse entendimento nela. Quando a luz do entendimento demorar para chegar no coração daquele que amamos, devemos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, para nós mesmos, né? Que nos conhece os propósitos mais puros. Eu fiz o bem, eu ajudei, ele não compreendeu? Não tem problema, Deus compreende, ele sabe. Mas não esperar a recompensa. Mais na frente, ele continua o sermão, então ele deixa entender que as pessoas, quem quer me seguir, abandone pai e mãe, abandone a família. Aí Pedro também não entendeu. Como assim vou deixar meu pai e mãe? E Jesus começa a explicar de novo. Todos os homens sabem conservar. Quem não sabe guardar as coisas? Fazer uma poupança ou cuidar para não deteriorar. Mas poucos sabem privar-se. O não ter. Aqui é o não ter. Quem é que sabe? Na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. É na hora de se separar que a gente compreende. E essa separação não é apenas a que se verifica na morte do corpo. Pode ser proveitosa e providencial. Mas também das posições estimáveis do mundo. Eu era honrado e rico, hoje eu estou pobre. Né? Da família terrestre, viver nas paisagens queridas, você saiu de lá, nunca mais voltou.
ou então de uma alma bem amada que preferiu ficar quando a gente teve que partir. Ah, Simão Pedro, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo, ou dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino que é tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia. Uma pessoa difícil aqui, já nós vamos ver. O apodo, é a gozação, né? A indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando os ouvidos à advertência do céu, para se afastar tranquilamente, deixe, né? São raros os que sabem ceder e partir em silêncio. Continuemos. Então, fazendo assim, Jesus nos faz saber que nos amando uns aos outros, todos saberão que somos seus discípulos. É na hora de cuidar de alguém, de suportar alguém, de compreender alguém, de se colocar no lugar do outro, que começamos a compreender o que é amar. Porque esse amar aqui não é para nós aqui que vivemos essa fraternidade, é geral, é com o mundo, com todo mundo lá fora. Quantas vezes nos colocamos no lugar do outro? E se experimentamos, muitas vezes vamos ver que se fosse conosco, talvez a nossa reação teria sido muito pior. Talvez não tivéssemos resistido. Bem, vamos tentar ver agora quem são essas pessoas difíceis. Claro que de alguma maneira vamos começar a visualizar alguém. O dissimulado. Ele vive fazendo mal, preparando as coisas, mas ele é o bonzinho, né? Cara de anjo, mas por trás está ali preparando armadilhas. O arrogante, fácil, né? Esse dali, o cara já chega de nariz empinado, e vocês que me sirvam, né? Sempre olhando as pessoas de cima a baixo. Temos o egoísta. Esse não se importa com ninguém. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro para mim, depois para mim e outra vez para mim. Se sobrar um pouquinho para você. Autoritário, já na fala, a intenção dele é intimidar. Como é difícil, né? As pessoas dessa forma. Controlador. Faz questão de saber, de ser teu amigo para conhecer as tuas fraquezas e depois usar contra você mesmo. Como perdoar? Né? Nos recomenda Jesus a fazer isso. Dominador. Ele quer controlar as pessoas também. E aquele agressivo, que sai xingando. Ele não mede com palavras nem consequências, né? Depois fala, pronto, falei. Não importa quem ele humilhe, ofenda ou magoe. Quantos de nós teremos em nós mesmos uma dessa condição ou mais delas? Porque o nosso olhar é sempre para o outro, não é? E eu, o que tenho disso? Quanto tenho obrigado as pessoas a suportarem? Trouxe de novo aqui o amar uns aos outros, para deixar claro, aqui ele fala, um novo mandamento eu lhes dou. Não é opção, é um mandamento, não é escolha, ou você ama ou você não ama. Amem-se uns aos outros, é mandamento, é a única regra que há, é o amor. Sem afinidades, e não é só, de novo, nós aqui, é lá fora. Então, com isso todos saberão, lá no Evangelho de João, que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros. Porque se alguém afirmar eu amo a Deus e odiar seu irmão, esse odiar é aquela coisa, não tolero, não suporto, não dá para ficar junto. É mentiroso,
É mentiroso. Porque como alguém vai amar seu irmão, vai dizer que ama seu irmão se não ama a Deus? O irmão que você conhece e a Deus que você não conhece. Ou como ele diz aqui, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E deu também esse mandamento. Esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Sejam, portanto, imitadores de Deus. Imitar a Deus como filhos amados. O sol não nasce para todo mundo, bons e maus, justos e injustos, a chuva não chove, não cai sobre todos. Imitadores de Deus, vivendo em amor, como também Cristo nos amou e se entregou para nós. Isso é Paulo recomendando à igreja de Éfeso, porque Paulo saiu abrindo igrejas e pregando o evangelho. Aí o pessoal ficou para trás, ele seguiu em frente e começaram a ter dúvidas. E agora? Manda Paulo voltar aqui, mas as distâncias lá eram grandes, ele viajava a pé. Ele não tinha como atender todo mundo, tinham muitas igrejas, então ele passou a mandar cartas, as famosas epístolas, recomendando e colocando dentro do princípio de Jesus essas recomendações. Então ele está ensinando o povo de Éfeso como amar. Então vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E mais, olha só, agora João, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Lembra do início que a gente viu que amar cria vida em torno de si? Então, olha só, passamos da morte para a vida, porque quem não ama permanece na morte, a morte moral, a morte do coração. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos amar, dar a nossa por nossos irmãos. De novo, as recomendações. Então, estou trazendo aqui para a gente poder começar a compreender isso. Como assim dar a vida para os nossos irmãos? Ora, a gente é espírita, nós sabemos que a morte não existe. E dar a vida não significa morrer, mas viver em função dele. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação. A ação é o ato sempre, e em verdade. Paulo começa de novo agora aos Romanos, mais uma recomendação de como agora os romanos, a igreja de Roma, deve se comportar. Ele diz que o amor deve ser sincero, deve se odiar ou rejeitar aquilo que é mal, apegando-se só no que é bom, para não sermos orgulhosos, mas estar disposto a associarmos a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Pessoas de posição inferior. Eu me achava um cara na escola, né? Porque eu aprendia rápido. O professor falava, não precisava falar duas vezes. E também foi a minha perdição, porque eu fiquei preguiçoso, né? Então eu fui ficando para trás de novo. E aí, com a doutrina, eu comecei a perceber, olha só, quem já reprovou na escola sabe. 1, 2, 3 vezes, né? Vai chegando a turminha lá de trás e você está ficando. Mas aí você é o cara dentro da sala, né? Você sabe tudo. Sabe mais que os outros, né? Por quê? Porque é retardatário. Então os espíritos nos explicam que aqueles que começaram a caminhada junto conosco, a maioria deles, já estão lá na frente. E se hoje a gente se acha inteligente, se acha o cara, é porque nós somos repetentes na escola da vida. Estamos aqui de retardatário, esquentando o banco da escola, né? Não há orgulho nisso, né? Então não sejam orgulhosos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. E façam todo o possível para viver em paz com todos. Nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Porque a lei de Italião, a lei de olho por olho, é Deus quem executa. Não cabe a nós.
porque ele conhece tudo. E nós vamos compreender, eu tenho alguma outra historinha aqui, que não precisa ser olho por olho. Nós temos a lei do amor. Já já vamos ver isso. Então, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. É por isso que a gente nunca... Jesus falou, por que vocês não compreendem o que eu falo? Porque não escutam? Então dá de comer, dá de beber. No Sermão de Montanha não falou, naquela passagem, eu tive fome, me deste de comer, me tive sede, me deste de beber, estive nu, me visitastes, estava preso, visitaste, estava nu e me vestistes. Quem, Senhor, foi? Quando foi que eu fiz isso? Quando fizesse a um desses pequeninos. Não é uma historinha de acarochinha, alguma coisa que a gente repete um para o outro. É uma lição de vida, uma aplicação prática para o nosso dia a dia, para podermos viver melhor. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Como assim brasas vivas? Haroldo foi lá estudar o costume do povo hebreu na época, né? Para poder pegar essas figuras de linguagem. É se envergonhar. O cara está te fazendo mal e você está ajudando ele. O cara fica corado de vergonha. Esse é o significado do amontoar a brasa. Fica corado. O cara está fazendo de tudo para ti e você está lá ajudando. Então não se deixe vencer por o mal, mas vença o mal com o bem. Eu tenho bastante amigos da igreja protestante, não digo evangélica, porque eu sigo o evangelho, então eu sou evangélico também, embora não esteja naquela igreja. São protestantes. E trabalhamos o dia junto, então um dia na viatura alguém trouxe lá um podcast sobre um pastor. Um pastor que tinha um outro pastor, amigo, missionário lá na Alemanha. E esse missionário ligou para ele, estou te mandando uma pessoa para você ajudar aí, beleza? Recebe ele aí no Brasil. Foi lá no aeroporto, data, hora marcada, o cara desceu. Pastor, que bacana, legal, você estava na Alemanha? Visitou tal cidade? Não, eu não visitei nada, eu estava preso na Alemanha. Eu sou traficante, fiquei preso lá. Ah, que legal, né? Ele já pensando, olha a cilada que o cara me armou, né? Tá bom, mas você vai para onde? Você tem família, vai para algum hotel? Não, ele falou que você vai me ajudar, eu vou ficar na tua casa. Né? E que ele fez? Prometeu para o amigo, levou, mulher, filhos, levou o traficante, usuário de drogas. Então, sistematicamente, esse cara saía para usar droga e voltava um dia, dois depois, de madrugada, cheirando mal, cheirando droga, bebida, sexo desregrado. E esse pastor conta que ele estava sempre lá. Eu acho que não, às vezes ele dormia, colocava um despertador, alguma coisa para ele entender que o cara estava chegando. E quando o cara entrava, ele corria lá, abraçava o cara, falava assim: que bom que você chegou, que você voltou. Que bom que você voltou, todas as vezes. Até que um dia ele resolveu procurar ajuda, né? Se libertar da droga. Se libertou, voltou, ficou bom um bom tempo, e a esposa do pastor deu um dinheiro para ele sair comprar roupa. Um dinheiro alto. Comprar roupa para se vestir. Sumiu uns 3, 4, 5 dias. Quando voltou, o pastor tinha todos os motivos do mundo para dizer: chega, acabou, você teve todas as suas chances do mundo, agora vai seguir teu caminho. Já te suportei na minha casa, você fez e desfez, né? Do meu afeto, da minha família. Não, estava lá na porta, quando ele entrou, esse cara falou assim: que bom que você voltou. Esse traficante, usuário de drogas, caiu em lágrimas, voltou para a clínica de tratamento e se recuperou. Então contam que hoje eles trabalham juntos em São Paulo, quase juntos, e esse ex-usuário tem lá uma oficina para atendimento de usuários, como ele foi, de recuperação, e ele conta que só uma palavra salvou ele, porque durante toda a vida dele, ninguém teve afeto, a minha própria família expulsou ele de casa, desde pequenininho, qualquer erro que ele cometia, estavam prontos para censurar e apontar o dedo, e ninguém abraçou ele daquela forma, desde pequeno.
E essa palavra que ele salvou ele, só é uma: amor. O amor daquele pastor, daquele homem. Que bom que você voltou. Hoje foi um dia bacana. Deixa me ver. Os colegas, a gente tem um grupo, e todos os dias eles colocam um momento espírita, né? E o momento espírita de hoje foi uma coisa fantástica. Parece que foi trazido assim para nós, né, Geraldinho? Geraldinho não escutou. Então a gente conhece a história do Chico mais ou menos, que ele tinha uma irmã e o irmão morreu, a cunhada foi internada louca. Por quê? A gente não sabe, eu não sabia, né? Então vamos falar um pouquinho do irmão. Esse irmão José do Chico ajudava ele, porque ele trabalhava na fazenda modelo e as pessoas iam procurar Chico, o Chico mandava ele procurar o irmão, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, naqueles primeiros tempos, né? Então, o José ficou 11 anos ajudando o Chico dessa forma. E um belo dia ele teve um derrame cerebral, né? Aqui eles falam insulto cerebral. Teve um derrame. E aí Chico chamou o Bezerra de Menezes, pediu ajuda. Chico Bezerra de Menezes falou assim: por causa da lei de causa e efeito, ele ia ter que ficar por 11 anos preso ao leito, paralítico e demente. Entretanto, vou ler para ficar literal aqui: preces e pedidos intercessórios chegavam continuamente ao plano superior, partidos daqueles a quem ele beneficiara. Jesus não falou que o amor cobre a multidão dos pecados? Não como uma graça, que seria negar a justiça de Deus. É por mérito. Mas porque os 11 longos anos de serviços prestados a Jesus, repleto de suor e lágrimas, como dedicado obreiro do Centro Espírita Luiz Gonzaga, a forja do amor, amparo e paz de Chico, proporcionaram ao moribundo o cancelamento do seu débito com a lei. Foi cancelado, perdoado os seus pecados, porque passou 11 anos se dedicando ao próximo. Vale a pena amar, gente. Então, nessa mesma noite que ele recebeu o indulto, ele desencarnou. Não precisou passar os 11 anos daquela forma. Mas sobrou para o Chico, né? Chico começou a chorar porque a cunhada enlouqueceu. O irmão que ajudava ele não estava mais. E aí sobrou ainda o filho paralítico. Já vamos saber dele aqui na história. Começou a chorar. Aí vem a irmã: Chico, por que você está chorando? Meu irmão morreu, minha cunhada está internada no hospício e eu estou com o filho para me cuidar. Mas você está chorando porque a cunhada está lá no hospício? Sim, mano, claro, é minha cunhada. Mas Chico, quantas vezes a gente foi lá e eu nunca vi você chorar por nenhuma daquelas pessoas que estavam lá? Por acaso a dor Xavier é maior que a dor do Silva? Do Souza? Do Pereira? Se você nunca chorou pelos outros, por que está chorando por ela agora? Chore por todos. Olha a lição. E quem era o filho que sobrou para ele cuidar? Eu misturei tudo aqui. Bom, ela teve um filho com sérias dificuldades físicas e mentais. Braços e pernas atrofiados. Os olhos, cobertos por uma espessa névoa, mantinham-no mergulhado na mais completa escuridão. Era cego ainda por cima. Inspirava medo nas pessoas que o viam. De tão feio, pobrezinho. Era tão deformado que a mãe, ao vê-lo, teve um choque e foi internada no hospital psiquiátrico. Imagina, a mãe enlouqueceu ao ver o filho. Não é de chorar isso? Olha a pena desse menino nascer numa condição dessa.
Chico ficou sozinho. Cuidar dele não era fácil. Medicá-lo, banhá-lo e aplicá-lo o clister diariamente. Eu fui procurar saber o que é o clister. É um líquido que tem que introduzir no ânus para limpar o intestino, porque ele era incapaz de defecar. Então todos os dias ele precisava fazer isso. O menino não deglutia, não engolia, não tinha movimento, né? E para alimentá-lo, Chico tinha que formar uma pequena bola com a comida, colocar na garganta e empurrar com o dedo. 11 anos, gente. Fazendo isso diariamente, não só uma vez, várias vezes por dia. Era ele quem cuidava. Então, piorava, Chico orava pelo menino. Já estava amando como um filho. Começou a amar aquele ser disforme. Então Emmanuel falou para ele só vai desencarnar quando ele crescer, os pulmões crescerem e não achar espaço. Aí qualquer gripe ele vai pegar uma pneumonia e vai morrer. E o que aconteceu quando ele estava próximo de fazer 12 anos? Pegou uma gripe, foi ficando mal. Então Emmanuel começou, quando estava prestes a desencarnar, né, nos conta aqui que seus olhos voltaram a enxergar. Começou a ver naquele último instante. Nós sempre falamos aqui da força que tem o pensamento, a vontade, o querer intenso. Por 11 anos, quase 12 anos, esse menino deve ter desejado intensamente ver quem era a pessoa amorosa que o tratava daquela forma. E no último instante, por misericórdia divina, ele pôde ver o rosto do Chico. Ele olhou para o Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão naquele olhar. Amar vale a pena, gente. Então Emmanuel, presente e emocionado como o Chico, Emmanuel emocionado, quem já imaginou? Ele sempre sóbrio, né? E Emmanuel também se emociona. Graças a Deus. É a primeira vez, depois de 150 anos, que seus olhos voltam para a luz. As suas dívidas do passado foram aniquiladas. Louvado seja Deus. Então ele precisava esse acerto, e esse conforto que Chico deu proporcionou esse acerto dele com a luz divina. Quase na hora. Agora eu trouxe um filme.